E aí? Bom, os jogos aí terminaram aí, os jogos começaram 4 horas da tarde. Ninguém deve ter estranhado, né? Porque o horário foi diferenciado hoje, com rodada hoje, por conta do feriado, né? Se não fosse um dia feriado, os jogos seriam na parte da noite, correto? Bom, então o Flamengo foi lá jogar contra o Internacional e sofreu sua primeira derrota. Em outra situação seria preocupante, do meu modo de entender, né? Mas eu considero como ferimentos leves para o Flamengo. Porra, mas uma derrota para o Internacional você considera ferimento leve? Na minha opinião, já seria ferimentos leves em qualquer situação. Perder para o Internacional lá em Beira-Rio, né? Mas, além desse ingrediente, para mim foi ferimento leve simplesmente pelo fato do Flamengo ter perdido para um concorrente. Pronto, ponto final. É sempre dizendo que é a minha opinião. Você, se prestar bem atenção, a gente vai ver que aquele pessoal que vai disputar, suponho eu, vai disputar a parte de cima da tabela, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, mais um ou outro aí, mas esses 5 eu acredito que deverão ser aqueles que vão disputar na parte de cima da tabela. Porque, estou sendo até repetitivo, dá para você dividir bem, pegar os 20 clubes aí e dividir bem quem é que vai disputar a parte de cima, quem vai disputar a parte do meio, né? Porque tem o seguinte, tem a parte do meio para baixo e tem a parte do meio para cima, né? Então, e tem aquele pessoal que vai disputar a parte de baixo da tabela. Tudo uma suposição, né? Porque o futebol é assim, tem que esperar o jogo ser jogado, terminado, para você poder você saber até onde aquela equipe caminhou, né? Então, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Internacional. Aí vamos pegar esses 5 aqui e vamos ver. Flamengo perdeu a primeira hoje. Internacional já tinha perdido a primeira. Só que a situação do Internacional é diferente um pouquinho, né? Cruzeiro já perdeu uma. Grêmio já perdeu uma. O único dos 5 que eu falei que supostamente serão os que vão disputar na parte de cima, que não perdeu, foi o Palmeiras, que jogou hoje, né? E empatou o jogo, jogou com o time reserva e empatou, né? Então, dentre esses 5 aí, o Palmeiras está com 4 pontos. E os outros todos com 3, até que jogue agora Grêmio, até que jogue o Cruzeiro, né? Pra gente saber qual vai ser a pontuação deles agora aí. Então, até esse momento, os concorrentes todos perderam uma, exceto o Palmeiras. Por isso que eu digo que é ferimentos leves. Falei agora há pouco sobre o Internacional, né, que ganhou hoje de um concorrente, que é o Flamengo, mas a situação do Internacional é diferente porque o Internacional perdeu o jogo na primeira rodada para um time que não é concorrente. Perdeu para a Chapecoense. O outro aí, perdido. O Internacional vai ter que jogar para recuperar esse ponto perdido aí. Ganhar de um concorrente fora de casa. Aí vai compensar um pouquinho essa derrota aí para a Chapecoense, né? O Internacional hoje tinha que ganhar, porque os concorrentes eles não podem deixar o outro concorrente fugir, né? Então, nesse momento, não houve fuga de ninguém ganhou 2 seguidas dos concorrentes da parte de cima. Da parte do meio aí, que eu considero, é São Paulo, é Atlético Mineiro, é o Atlético Paranaense, esse é do meio para cima, né? São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, Santos e Atlético Paranaense. Esses 5 aí para mim são aqueles que é do meio para baixo. Repito, tudo suposição. Do meio para cima, aliás. Do meio para baixo, por conta do que a gente viu na primeira rodada e por conta do que a gente conhece um pouquinho, né, da realidade desses clubes: Fluminense, Vasco, Botafogo. Apesar de que o Botafogo vai ter que provar para mim que ele é meio para cima, porque se ele vai jogar com o Bahia e não for bem amanhã, o Botafogo vai começar a ser olhado como meio para baixo. E olhe lá, hein? Se for classificado do dia ainda na tabela do meio para baixo, tá bem pra caramba, porque
A tabela do Botafogo é boa, vai pegar 2 jogos seguidos em casa, entendeu? Então o Botafogo vai ter que trabalhar duro, trabalhar bastante para fazer essa pontuação dentro de casa. Principalmente quando encara um concorrente, que eu considero o Bahia concorrente do Botafogo. Mas o Bahia é um bom time, né? E o Botafogo, depois de ter ficado 12 ou 14 dias sem jogar, não apresentou nada de novo a não ser o seu treinador. É. Fluminense, que também eu classifico como do meio aí, né? Vai pegar o Santos, que também é um concorrente. É isso? Você vai ter que fazer parte dele, né? O Vasco vai pegar o Atlético Mineiro amanhã. Também é um concorrente na parte do meio da tabela. E dependendo do que acontecer, e se houver derrota nesses jogos, que envolvem Fluminense, Vasco e Botafogo, se houver derrota de um carioca, será a segunda derrota. Aí começa a complicar mais a coisa. A crise aumenta, a torcida começa a cobrar, daqui a pouco vai ter nego invadindo aí sem treinamento, entendeu? Vai complicar. Então, concorrente com concorrente tem que procurar fazer um jogo melhor e somar ponto, né? Lá na parte de baixo, Chapecoense, Avaí, Ceará, Fortaleza, CSA, e já falei 15 equipes, né? Mas são 20. Então a gente sabe mais ou menos quem é que vai disputar em que posição, né? No jogo de hoje do Flamengo, o Flamengo errou muito, o Internacional também errou bastante. O Internacional teve 2 contra-ataques que poderia ter resolvido o jogo mais cedo, mas errou. O Internacional também errou bastante. No segundo tempo, o Flamengo voltou apertando o jogo, forçando o jogo, buscando o empate. Conseguiu, né? O Abel foi ousado, né? Abriu o meio de campo tirando o Ilharão e botou mais um atacante, mais um meio atacante, né? Ousou muito, porque queria conquistar a segunda vitória, entendeu? Porque mesmo se o Flamengo tivesse conquistado uma segunda vitória lá dentro do Beira-Rio contra o Internacional, na minha opinião, eu ainda não classificaria o Flamengo como um time que está jogando muito. O Flamengo não está jogando ainda. Eu forçou no segundo tempo, gostei de ver, né, o jeito de forçar o jogo, mas sem muita criatividade. Forçou porque tinha que forçar, tinha que buscar o empate, né? O empate seria um bom resultado para o Flamengo, né? E o Internacional fez 2 gols. O primeiro gol uma bobeira, de uma falha de marcação, né? Que o Guerreiro cabeceou sozinho. Uma outra, algumas pessoas estavam falando, pô, não é o Léo Duarte que tem que marcar o Guerreiro, não, que o Guerreiro vai levar vantagem física sobre o Léo Duarte. Só se for no porte físico. Porte físico eu até acredito que sim. No porte físico, quem deveria combater mais seria o Rodolfo contra ele. Mas aí tem uma questão do Rodolfo estar sem tempo de jogo, sem ritmo de jogo, sem ritmo de jogo principalmente. Então por isso o Léo Duarte ficou na marcação do Guerreiro e o Rodolfo procurando outra coisa para fazer. Eu acho que foi certo. O Arão saiu do time mais uma vez, o Arão vem jogando bem, se sacrificando muito, fazendo tudo, combatendo atrás, indo à frente, arrumar jogo, né? O Abel tirou porque queria usar um pouco mais, e não vai tirar o Cuejá, porque o Cuejá tinha que guarnece mais do que o Arão. Então eu acho que o Abel foi bastante feliz na escalação, nas mudanças hoje. Não surtiu efeito, mas na minha opinião mexeu certo. Entendeu? Agora, vamos aguardar os jogos aí da parte da noite ainda. O Grêmio vai jogar agora, tem jogo 19 e 15, se eu não me engano. 19 e 15 e 21 e 30, que é o jogo do Vasco. O Vasco joga hoje. Jogo complicado de São Januário. Vamos ver. Eu sinceramente, o Vasco joga desfalcado. Atlético Mineiro está com o time certinho. O Atlético Mineiro vai lutar muito nesse campeonato porque foi eliminado logo cedo da Libertadores. Já vinha numa crisezinha. Então a vitória que conseguiu aí na primeira rodada já deu um alento, já deu um sossego, que hoje vai um pouquinho mais confiante, acreditando mais no Atlético Mineiro e duvidando bastante de que o Vasco seja páreo para o jogo de hoje, né? Mas é aquela coisa, o Vasco joga em São Januário, né? Só por esse motivo já seria páreo, né? Mas tem os desfalques, né? O lateral esquerdo não joga, o lateral esquerdo do Vasco é do Atlético, não vai jogar. Quer dizer, o Vasco vai ter que botar um reserva, vai ter que improvisar. Não sei se o Castan joga, se o goleiro não joga. Enfim, quem estiver pensando que vai ser uma molezinha, que o Vasco vai encontrar a moleza agora, daqui a pouco contra o Atlético, 9h30,
Não vai contar moleza não, não tem jogo mole. Não tem jogo mole não. Entendeu? O jogo é tudo duro. Então, nesta noite, serão 7 jogos. E mais 3 jogos amanhã. Certo? Eu do bolão aí, eu só acertei um jogo. Foi o jogo do Palmeiras. O restante eu errei. Dos jogos que aconteceram até agora. Vamos ver aí os outros 4. Para ver se eu consigo fazer uma pontuaçãozinha boa aí. Eu tô precisando ganhar esse dinheirinho. Tá certo? Então vamos só descansar e aguardar aí o início dos jogos agora da parte das 19 horas. Tá certo? Tá calor, tá abafado, hein, gente? Tá meio abafado. O pessoal tem que aprender a usar o feriado. Um dia feriado como esse de hoje, de meio de semana, você tinha que ter saído ontem. Escancarado um pouquinho ontem, para hoje ficar só pertinho de casa. E quando desce essa hora, você já tá em casa se preparando, porque amanhã começa tudo de novo. Tá certo? Fique na paz. Um abraço, boa noite. Vamos lá assistir os jogos agora das 19 horas.